estamos estudando nessa manhã, o Filho. Jesus amou também uma pecadora como a samaritana. Nós conhecemos a história, né? Lá junto àquele poço, Jesus estava com sede e chegou uma mulher, né? Até de um povo com quem os judeus não tinham um relacionamento amistoso, aliás, não conversavam, né? E Jesus estabelece um diálogo com ela, né? Então, assim, primeira barreira que Jesus quebrou, a barreira do preconceito de nação ali, de povo, né? De cultura, de grupo. Jesus falou. Aí Jesus fala com uma mulher, uma outra barreira. As mulheres também não tinham muito espaço, até que Jesus começou a abrir esse espaço. E aí talvez os irmãos diriam, pois é, Jesus, o Senhor abriu espaço e agora elas não param de falar. Jesus controla essas irmãs. Mas eu pedi para ele me controlar e para ele me ajudar, né? Para que a gente também faça aquilo que agrada a ele. Então, Jesus fala com a mulher. E, além disso, quebrou a barreira ali de nação, a barreira de gênero, né? Falou com uma mulher, e aí era uma mulher pecadora. E Jesus apontou os pecados dela, né? Mas tudo isso foi sendo feito devagar e com amor, no amor de Jesus, né? E essa mulher foi sendo tocada ali devagar por esse amor de Jesus e saiu dali falando de Jesus e trouxe muita gente para ouvi-lo. Olha como o amor produz frutos, e frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Jesus amou, irmãos, sem medida, sem limite. Jesus amou de forma bem abrangente. Por quê? Ele amou quem era amigo dele, amou os seus amigos. Mas também amou os seus inimigos, aqueles que o odiavam. Jesus tratou Judas até o último momento com o mesmo carinho que deu para os outros discípulos. Jesus falou de amor, proferiu, né? Assim como nós estamos falando aqui agora nesse momento, mas ele não apenas falou, ele comprovou o seu amor na sua forma de viver até o limite de morrer por nós, até a sua morte. Jesus amou de modo prático. Jesus escolheu o amor como estilo de vida. A partir daqui, na nossa lição, nós vamos estar observando, continuar, né? Mas assim, o tópico da lição é observar os passos de Jesus. Obrigada, irmão. Olha, eu acabo de receber aqui um gesto de amor. Eu precisava de um lencinho e o lencinho foi trazido. Muito obrigada, minha querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu ia dizendo, então, que na nossa sequência da lição, o tópico que vem agora é observando os passos. Lá diz os passos dele, eu coloquei aqui os passos de Jesus. O que é observar? É o que nós já estamos fazendo aqui, desde o início da nossa fala, né? Olhando para Jesus, olhamos já para algumas situações que eu escolhi trazer aqui para a gente lembrar, né? Onde Jesus amou. E a gente vai continuar, né, agora, nesses tópicos, observando os passos que Jesus deu em relação ao amor. Vamos passar aqui para frente. E aí o primeiro subtópico, né, o primeiro tópico dessa primeira parte da lição, vai falar da essência do amor. E aqui já vai entrar a primeira questão. Eu já olhei ali para o relógio, para a gente administrar esse tempo. E nós vamos tratar, então, da primeira pergunta daqui a pouquinho, já dentro desse tópico inicial, que é a essência do amor, para a gente não ficar repetindo, né? Ou os irmãos não se sentirem, a irmã falou a minha parte, né? Eu estou deixando a parte para você falar. Só para começar aqui, na essência do amor, a gente aprende já desde criancinha, quem teve a infância na igreja, e graças a Deus eu tive, um versinho que diz assim, Deus é amor. Né? A gente ensina ele para as crianças, porque ele é curtinho e é fácil para elas decorarem. Né? Então, é dos primeiros versinhos que a gente aprende a decorar. Mas esse versinho tão curtinho, e tão pequeno e tão fácil de decorar, traz aqui toda a razão de tudo que nós vivemos como igreja. O amor de Deus. Deus não ama de vez em quando, Deus não amou só no momento que mandou Jesus para a cruz, ou no momento que, né, falou, Jesus, agora você desce do céu, vai lá para... Não, Deus é amor na sua essência, na sua natureza. Gente, isto é grande demais.
É rico demais, ultrapassa o limite da minha compreensão, o limite da sua compreensão. Deus, em essência, é amor. Deus é o próprio amor. Amém? Amém. E sendo amor, Ele me quis perto dele, mesmo com todas as fraquezas que eu tenho, com todos os defeitos. E você também. Com todos os seus defeitos e suas fraquezas, porque Ele é o próprio amor. Amém? Aí a nossa primeira questão vai dizer assim: a partir do conceito bíblico de que Deus é amor, pense sobre como os seres humanos podem refletir ou mostrar a natureza de Deus. Então, nós entendemos aqui por esse verso que a natureza de Deus é amor. Deus, na sua essência, é amor. E daí a pergunta para mim e para você é: como é que nós, humanos, podemos mostrar, então, essa natureza de Deus na nossa vida, na nossa forma de viver? Agora, estamos com a palavra aberta e você pode participar. Quem gostaria de responder essa primeira? Irmão Paulo, obrigada. Esses tempo atrás, agora eu ouvi uma passagem, ouvindo uma mensagem do pastor Bulhon, daí ele até deu um exemplo, né, assim, que eu achei assim, muito propício para o estudo dessa lição. Que ele diz, né, que a gente sabe do que é feito diversas coisas, né, que nós usamos hoje, né, uma roupa, um calçado e tudo, a gente sabe do que é feito isso, né? Então ele deu um exemplo, né? Se Deus fosse feito de alguma coisa, né, qual que seria essa essência? O que seria isso, né? Seria o amor, né? Então, se tirasse, fosse, por exemplo, tirar o amor de Deus, estaria esvaziando o próprio Deus, né? Porque a essência dele é amor, né? A gente sempre traz, talvez, reflexo da nossa infância. A gente vive, sabe, assim, imaginando, né, que Deus, né, é uma pessoa, um ser que está ali sempre de olho, né, para nos punir, e às vezes a gente tem um relacionamento até meio de medo, né? Mas Deus ele é amor, então a gente vê que esse amor é revelado através de Jesus Cristo, né? Jesus veio para revelar o Pai para nós, né? Então a gente vê que nesse sentido, quando a gente vê que Deus é amor, a gente fica imaginando e eu fico pensando assim, e muitas vezes, né, vem aquelas tempestades, né, de pensamento, de sentimento, né, com relação a Deus, né, e a gente fica imaginando, né, quanto que a gente perde com isso, né? Então eu fico pensando, até refletindo sobre um pensamento de um filósofo que é do Gabriel Marcel, que ele diz, né, que amar um ser é dizer: tu não morrerás. Caso eu consentisse no seu aniquilamento, estaria traindo o nosso amor, né? Então, essa relação entre as pessoas, né, a relação entre as pessoas e Deus, eu acho que se não existir o amor, Deus não existe nas pessoas. Então, a pessoa não conhece a Deus, né? Então, é necessário buscar conhecer Deus, né? Conhecer essa essência, né, de Deus, para que a pessoa possa se relacionar e relacionar de uma forma, porque eu fico imaginando, né, Jesus foi o mestre dos mestres, né? Hoje, muitas vezes, nós temos um orgulho, né, de alguns professores que a gente teve, que tem, né, que são pessoas que nos ensinaram e às vezes, pessoas que se dedicaram, pessoas que buscaram conhecimento para nos ensinar da melhor maneira, né? E às vezes a gente fica pensando: nossa, eu tenho orgulho que eu fui aluno dessa pessoa, né? Mas olha, a gente tem que orgulhar mesmo é ser aluno de Cristo, né, de Jesus, né? Porque Jesus, ele ensinou e não ensinou, ele ensinou com exemplos, né? Então, esse sentido do amor de Deus, então a essência
A essência, o que é uma essência? Né? Uma essência do que é feito. Né? Então a gente sabe que Deus é a expressão maior do amor. Né? Deus Jesus. Amém. Mais alguém gostaria de falar? Irmã Bernardina? Paz do Senhor, igreja. Então, nós estamos vendo aqui a palavra de Deus, a lição de hoje, mandando nós amar as pessoas. E eu encontrei um verso muito lindo, que me chamou bastante atenção, que fala que no amor de Deus não existe medo. Então, eu parei assim para pensar como está faltando o amor de Deus em nossas vidas hoje. Porque em tudo nós temos medo. Nós vemos medo. Né? Nós temos medo de ir numa favela evangelizar. Né? Nós temos medo de educar uma criança. Nós temos medo. Porque eu não vou educar essa criança, não vou chamar atenção, porque pode causar constrangimento. Mas, meu pai, se nós estamos corrigindo aquela criança, chamando a atenção daquela criança no amor de Deus, por que nós pensarmos assim? Né? E aí, aquela criança vai crescendo, 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 sem ser chamada a atenção por causa do constrangimento. Né? Aí, ela chega à idadinha, aquela idadinha feroz, né? Que nos dá trabalho, e é um trabalho gostoso, quando nós criamos ela no amor de Deus, é um trabalho gostoso. Mas daí já não é gostoso mais, porque nós não criamos no amor de Deus, porque nós, desde pequeno, nós já não chamamos a atenção dela por causa do medo de causar constrangimento. Né? E eu fico pensando, essa ideia não vem de Deus. Ou eu estou errada. Essa ideia não vem de Deus. Porque Deus ama tanto a todos nós, que nos castiga quando nós estamos em desobediência. Será que nessa hora ele não é amor? Será? Eu fico pensando. E muitos já me perguntaram, mas por que Deus castiga? E eu digo, é por causa do amor dele. E eu estou respondendo errado? Não, eu estou, a não ser que a Bíblia esteja errada. Né? Deus é amor. Quando Ele nos castiga, é a essência do amor. É a pureza, é o mais puro amor que Ele está tendo para conosco, porque essência significa a pureza. O que de mais puro nós podemos tirar da seiva de uma planta é o amor de Deus que Ele está tirando de dentro dele para nos castigar, para que nós possamos voltar a ser aquele filho obediente. E nós, com os nossos filhos, nós não fazemos isso porque nós estamos constrangendo os nossos filhos. Né? Então, isso nós precisamos pensar e de repente, mudar o nosso conceito. Mudar a nossa maneira de ser. Né? Nós castigamos, os professores castigam as crianças de que maneira? Pondo eles para pensar. Não precisa bater numa criança para castigar. Não. Se bem que de vez em quando umas varadinhas é bom, né? Mas não precisa bater numa criança para castigar. Deus nos castiga de que maneira? De que maneira Ele nos castiga? Nós devemos pensar nisso. Então, amor de Deus, quando nós temos o amor de Deus, nós não temos medo de enfrentar tudo, de enfrentar uma pessoa drogada, viciada, dependente químico, do jeito que vocês quiserem falar, mas enfrentar ele com carinho, com amor, dar um abraço, dar um conselho, sentar junto e conversar, como nós fizemos quinta-feira lá, né, Miriam? Sentar junto com aquelas pessoas, né, que estão assim, naquela situação tão difícil.
mas eles querem tanto assim uma palavra de amor da nossa parte, e eles ficam assim tão felizes, né? Porque eles verem que nós não somos mais do que eles. Nós sentamos e conversamos, né? Nós estamos correndo risco? Claro que estamos. É claro que estamos. Porque ali no SIC, por exemplo, nós já enfrentamos pessoas que chegaram lá armadas e contaram para nós que estavam armadas. Um senhor bem alto, bem grandão, e ainda que só o tamanho dele já fazia medo, e ainda ele falou que estava armado e mostrou o armamento dele. Estava numa bolsa. Então, mas o que é que nós vamos fazer? O amor de Deus deve ser bem maior naquela hora, e nós vencemos o medo e chegamos e somos vitoriosos, né? Então, o amor de Deus deve estar em nossas vidas sem medo. Isso é o que a palavra nos diz. Amém, amém. A irmã Bernardina tocou num ponto... Sim. Deus corrige. Vamos acertar dizendo aqui que Deus corrige. E a Bíblia diz mesmo que ele corrige o filho que ama, né? Amém. Um ponto importante, especialmente para a gente adulto na posição de pai ou de tia, que é o meu caso, né? E de mãe, esse aspecto do amor, ele inclui a correção dos nossos filhos, o ensino dos nossos filhos. E, como ela disse, nos dias de hoje nós estamos parando de educar, vamos dizer assim. Educar dá trabalho. Então, a gente está deixando para lá, está deixando por conta da escola, por conta da creche, por conta não sei de quem, mas o filho não é da creche, o filho não é da escola, o filho é seu, é sua responsabilidade. E quando o filho for meu, é minha responsabilidade. E eu tenho responsabilidade com os meus sobrinhos. No espaço que eu tenho com eles, eu tenho responsabilidade de não só obedecer a palavra de Deus para ser exemplo para a vida deles, como de ensinar para eles a palavra de Deus. Então, o não ensino, a falta de amor dos pais pelos filhos, porque eu quero dizer, quem não educa seu filho não está amando seu filho, porque a gente fica pensando que amor é só passar a mão na cabeça, né? Ou que amor é passar a mão na cabeça. Não, passar a mão na cabeça não é amor. Vamos dizer assim, eu vou falar suavemente. É desconhecimento do que seja de verdade amar. É uma distorção, né? E que talvez você não tenha percebido, ou eu não tenha percebido. O mundo vai ditando coisas aí para distorcer a palavra de Deus, e a gente vai assimilando e vai deixando a nossa família entortar através da vida do nosso filho. É horrível ter um contato com uma criança que os pais não educam, ou receber na nossa casa crianças mal educadas, né? Aquela criança que chega lá, vai mexendo em tudo, e você fala e ela nem aí, nem escuta. É o tipo de visita que é difícil receber, você tem que atender com oração, né? Amar. E fala, Senhor, desdobra meu amor, porque agora tem que ser dose extra. Não é que é difícil? Irmãos, as escolas aí estão cheias de problemas difíceis que a gente vê na televisão. Os filhos, os alunos estão agredindo fisicamente os professores, estão matando também, né? E o eco que vem desse acontecimento faltou pai e mãe lá em casa. Pai e mãe se ausentaram do papel de educação, deixaram para lá, as desculpas são muitas, trabalharam demais, estavam cansados. Você queria trabalhar bastante? Desculpa, mas eu vou ser agora eu vou ser dura. Você quer trabalhar bastante, quer ter uma carreira, e a carreira é muito importante, não tenha filho. Não gere filho. Se dedique à carreira, se é a carreira que vai te fazer feliz. Agora, se você gerou filho, ele agora é prioridade. A carreira é depois, é quando der tempo. Irmão, mas quem vai dar pão para o meu filho? Você. Você gerou, você deu o pão. Mas você vai precisar saber dosar tempo de trabalho para gerar esse pão e tempo de qualidade com esse filho para educar. São duas responsabilidades, você que quis. Não quis? Bom, agora tem. Então, vamos dar conta. Né? É da nossa conta agora, se os temos. Bem, uma atitude prática. Nós vamos agora para a parte 2
na questão 2 também. Só antes de entrar aqui, será que mais alguém queria complementar? Falar alguma coisinha rapidinho? Na 1? Não? Joia. Então, agora na questão 2. Com base em 1 João 4, do versículo 7 ao 21, e também no item 2, que é esse título ali, uma atitude prática, né? Discuta com a classe sobre, e aí eu deixei em negrito lá, olha. É que lá no telão dá para ver pouco, mas você percebe bem o que está negritado lá. O que eu tenho que responder nessa pergunta? Sobre a praticidade do amor de Cristo, essa é a parte importante. A partir das instruções de João aos leitores de sua primeira carta. Então, nós temos que fazer uma consideração, olhando lá para a carta de João, né? E aí trazer isso para a nossa vida, né? Como aplicar, né, esse amor na nossa vida. Quem vai responder essa questão agora? Sobre atitude prática em relação ao amor. Presbítero Adinel. Irmãos, nós vemos aqui e também em toda a Bíblia que o amor de Deus, né, o amor de Cristo, e aí nós devemos nos espelhar para ver qual tipo de amor que nós temos, é um amor prático, né? Não é de palavras. É muito comum nos nossos dias, né, a gente vê um amor de palavras. A pessoa dizendo, eu amo, né, eu gosto da minha família, gosto dos meus filhos, eu amo as pessoas, mas quando chega o momento de demonstrar esse amor, nós vemos que cai por terra, né? E o amor de Cristo, não, ele era prático, né? Amar as pessoas que nos amam, amar os nossos amigos, as pessoas mais chegadas, isto é fácil, né? O difícil é amar aqueles que muitas vezes nos odeiam, né? E é isso que Deus nos ensina, né? Na vida prática de Jesus, ele deixa bem claro isso. Fala de Jesus Cristo, uma pessoa nessa situação, né, como um viciado, uma prostituta, né, pessoas que têm uma opção sexual, né, pela homossexualidade, enfim, e nós encontramos que não basta simplesmente falar, tem que amar essas pessoas, né? Tem que demonstrar amor, tem que ter esse sentimento. E esse sentimento de amor prático, de amor verdadeiro, ele é um sentimento divino, né? Não é simplesmente nós. Tem pessoas, a gente conhece pessoas que talvez tenham essa facilidade, ela realmente mostra esse amor, mas tem outros que têm dificuldades. Então, essa dificuldade, né, tem que ser buscada em Deus, buscada através do Espírito Santo, ter esse amor prático, ter esse amor verdadeiro. Nós podemos, talvez, comentar sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo odiava os cristãos, né? Ele, né, tinha o maior ódio, vamos dizer, pelos cristãos, e ele estava disposto a fazer de tudo para exterminar os cristãos. Mas, depois de transformado, o amor de Deus foi derramado em seu coração e ele amava os cristãos. No comecinho, né, as pessoas tinham desconfiança, né, achavam que ele estava armando alguma cilada, né, até que conseguiram perceber. E, depois disso, Paulo sofreu duramente
por amor a Jesus Cristo, mas ele não deixou de amar as pessoas, né? Ele continuou amando as pessoas, agora não só os cristãos, né, que ele odiava, agora os amava, mas também aqueles que outrora foram seus amigos e agora tornaram-se inimigos. Então, quando fala aqui da praticidade do amor, está se referindo a isso, você amar as pessoas não de palavras, mas através de atitudes, através de gestos, através de práticas. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos avançar agora para a parte 3 e a parte 4. E aí eu vou falar a 3 e a 4 para que a gente chegue rapidinho lá na parte de prática, onde nós vamos voltar a palavra para os irmãos. Só para a gente administrar o tempo e estar passando todos os itens, tá? Então, o item 3, ali da lição, vai tratar de uma definição exata do amor. E aí, a nossa pergunta diz assim: comente as 3 características do amor de Cristo apresentadas no item 3. E o que nós colocamos como resposta é que o amor de Jesus é, primeiro, um amor substitutivo. O que significa isso? Que Jesus tomou o meu lugar na cruz. Se você pensa que Jesus morreu lá porque morreu, não. Jesus morreu lá naquela cruz e eu vou te contar uma parte do segredo, por causa de mim. Porque eu tinha muitos pecados. Porque eu fui gerada sob o pecado. Eu não tinha direito de acesso a Deus, eu não podia me relacionar com Deus. Jamais poderia. Foi por isso que Jesus desceu aqui, viveu, ensinou, e por último foi para a cruz, para pagar o preço de uma morte que eu merecia, que era minha. Jesus foi para a cruz no meu lugar. Era para eu ter subido naquela cruz, era para você ter subido naquela cruz. Mas Jesus escolheu subir naquela cruz. E assim, olhe, se eu subisse lá, eu só subiria para ser castigada. O sangue que ia se derramar não ia ter valor nenhum. Agora, como Jesus era puro, era o Filho de Deus, perfeito, então ele, além de pagar a minha dívida, assumir o castigo que era para mim e para você, aí o seu sangue puro derramado me purificou de todo o pecado, e a você também. E a toda a humanidade que viveu antes dele, que viveu no tempo dele, e aqueles que ainda hão de vir. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus substituiu a mim e a você. O amor de Jesus foi sacrificial. Por quê? Chegou a esse ponto de entregar a sua própria vida nessa forma de morte tão humilhante, né? A mais humilhante para a época, que era a morte de cruz. Então, foi um sacrifício, né? Entregar a sua própria vida nessa forma de morte tão dolorida. E o amor de Jesus também é pessoal. Jesus morreu pela humanidade, sim, nós falamos isso de forma geral. Mas, como eu disse, para explicar o primeiro, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. E aí você coloca o seu nome. Jesus morreu pela Noêmia, viu, Noêmia? E já ouvi alguns pregadores dizerem, olha, se tivesse só você aqui na terra, Jesus viria para morrer por você. Porque cada um, Deus nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que é como se a gente fosse filho único. Cada um de nós é único para Ele. Porque o amor dele é o amor, assim, ao máximo, perfeito, né? Então, cada um de nós, para Ele, é único. Ele nos trata como únicos. E Ele viria como veio, por mim e por você. Então, o amor de Jesus é pessoal. Foi por minha causa. Eu tenho que ter esta consciência. Não foi por um mundo mal lá fora que Jesus morreu. Foi por mim, Miriam, que seria tão má quanto os outros lá fora, se não fosse a interferência do Evangelho na minha vida, se não fosse a interferência do amor de Jesus na minha vida. Parte 4. Agora nós vamos tratar e pensar que amar é uma ordem que nós recebemos, é uma ordem dada ao discípulo. E a pergunta 4 diz assim: após ler João 13:34 e também o item 4, explique o significado do novo mandamento deixado por Cristo para os seus discípulos. Nós colocamos a resposta dessa forma. É uma ordem dada por Jesus, que ele obedeceu primeiro, como exemplo. A finalidade desse mandamento é educar o nosso relacionamento com ele, Jesus,
em primeiro lugar. Educar o nosso relacionamento com o próximo, né? Dentro da nossa casa, toda a nossa relação com outras pessoas, né? E vai saindo para os outros círculos. E com o mundo lá fora também, né? Então, foi um mandamento dado para isso, para a nossa educação, para a nossa, vamos dizer, formatação. Irmãos, nós estamos aqui, matriculados nessa escola, nos preparando para ser cidadãos lá no céu depois, né? Mas a gente já está vivendo de forma antecipada o reino de Deus aqui. Então, aqui eu já faço parte do reino de Deus. E vivo essa vida de aprendizado, vivemos essa vida de aprendizado, né, para ser cidadão do reino de Deus aqui, como treinamento, porque a gente vai viver nessa vida para sempre depois, na vida eterna. Tá? Então, nós estamos aprendendo como que é o modo de vida lá no reino de Deus. E isso está sendo colocado para mim e para você, essa oportunidade. Tranquilo até aqui? Alguma palavra dessas duas questões que eu falei de forma mais rápida, resumida? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Ótimo. Eu gosto de ter assim alunos aplicados, eficientes, que entendem. Desculpa, Mancir. Vou entrar para a parte prática, que é andando nos passos de Jesus, lá para a pergunta 5 e 6. O senhor gostaria de falar? Pode, com certeza. Será que eu estou colhendo ou ele está plantando? A lei da semeadura não falha. Aquilo que nós semearmos, vamos colher. Sabendo disso, o pastor segura. Eu estou colhendo, será que eu plantei antes e hoje estou colhendo? Ou será que a pessoa está plantando e amanhã vai colher? Então, nós precisamos amar. Amar. Como eu vos amei. O texto básico disse isso. Como é? Mas esse mandamento já existia antes. Se você for lá em Levítico, você vai encontrar o mandamento. Não vos vingueis, mas vocês amem o seu próximo como a si mesmo. Está lá em Levítico, então não é novo mandamento. Agora, o novo mandamento é como eu vos amei. Nesse capítulo 4, de 7 a 21, tem ali uma sequência muito grande. Eu digo que te amo. Eu digo que amo a Deus. E te aborreço. Eu sou o quê? Homicida. Começa por homicida. Aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Mata o seu irmão. E o texto diz que nenhum homicida vai entrar no reino de Deus. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é o quê? Mentiroso. É mais um pecado que mentiroso não é do reino do céu. Então tem uma porção de coisas que nós não conseguimos entender. Amor é uma palavra extraordinária. É uma palavra infinita. É uma palavra realmente infinita. Porque você ama sem esperar nada em troca. Você ama incondicionalmente. Nesse mesmo texto aí de João 4, fala também que nós precisamos, já que Deus nos amou, que Deus mandou seu Filho a morrer por nós, fala de Jesus Cristo que morreu por nós, nós também temos que dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, o amar o próximo como a si mesmo é relativo. O apóstolo Paulo faz aquela colocação dele: estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo por aquele
porque eu merecia? Não. Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos. Nós não éramos a favor de Jesus Cristo, nós éramos contra Jesus. E Ele nos trouxe, nos deu uma reconciliação. Reconciliar é, nós estávamos de mal, vem alguém que faz uma conciliação. Mas depois, brigamos outra vez, precisamos de uma reconciliação. Vamos conciliar de novo, vamos ficar de bem novamente. Então, essa pergunta 3 e 4 aí, tem uma abrangência enorme. Uma abrangência enorme. Porque se nós... Cristo fez algo tão grande que nos deixa envergonhados. Você está com o seu carro encostando no posto de gasolina, não tem dinheiro, não tem cartão, não tem nada. Chega um estranho, tira da carteira R$50 e diz, abastece o carro dela para ela ir embora. Você fica constrangida, fica ou não fica? Foi isso que Jesus fez por nós. O amor de Cristo nos deixa assim, ó. Agora, desgraçadamente, boa parte da humanidade esquece. Nós amamos, porque o texto também fala, não vamos amar de palavras. João foi sensacional nessa primeira carta aqui, quando ele diz, não amemos de palavras, amemos o coração, de obras. Vamos praticar o amor. Praticar. Amor na prática. E eu acho que nós precisamos fazer isso. Se nós não se esquecermos que isso é uma necessidade, meus irmãos, estamos perdendo nosso tempo aqui na igreja. Eu já disse algumas vezes, e não sei nem se sou compreendido. É igual lavar pés. É muito bonito, é muito interessante a humildade aqui dentro da igreja. Eu quero ver você ser humilde no dia a dia. É aí que você tem que mostrar o teu lava-pés. Isso você tem que... Não, o cara chegou, levantou para 10 comigo, o que eu faço? Reage. Bateu, levou? Não pode, não é esse o caminho. Não foi assim que Jesus fez. Jesus, como você disse lá no começo, quebrou um monte de conceitos, de preconceitos. E ele chega num ponto agora que ele é nosso exemplo. Ele é nosso. Assim como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Dando a sua própria vida. Ele não amou só os que estavam a favor dele, ele amou os que nos odiavam. Quando ele estava lá na cruz do Calvário, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso é demais. Isso é demais. Se você prestar atenção, a profundidade e a clareza disso que Jesus fez, você fica realmente, quando está falando, poxa vida, mas como é que eu mato alguém e aquele alguém na hora de morrer diz, Pai, perdoa porque você não sabe o que faz. Isso é um negócio fora de comum. E ele, lá no texto básico, continua falando, como eu vos amei. Se alguém te agride, você o ama. Se alguém te ama, você ama. Mas se alguém te odeia, você ama também. A irmã Bernardina citou ali, o castigo que corrige todo aquele que ama. Ele corrige, ele foi na correção. Coloca a gente no caminho certo, tira a gente do caminho errado, bota no caminho certo. Por quê? Porque ele ama. Você está preocupada porque eu estou demorando e a hora está passando. Por quê? Porque você me ama. Porque você ama a escola bíblica. Você está. O que você faz? Me ama. Não é uma cena difícil. Fala que eu não estou ouvindo. Me ama também. É a única forma de nós vivermos no Jesus Cristo nos ensinou. Jesus não ensinou a amar aqueles nossos. E você citou com muita propriedade esse negócio que Cristo morreu pela humanidade, é muito genérico. E é, como disse a lição, é pessoal. Jesus morreu pelo Moacir. Jesus deu sua vida pelo Moacir. O sacrifício de Jesus, ele veio da cruz, vir do céu, transformar-se em um homem, e morrer a morte de cruz foi pelo Moacir. E cada um deve entender isso. A partir da hora que você entender isso, você vai amá-lo também. E aquele que ama, guarda os seus mandamentos, porque eles não são pesados. Amém, glória a Deus. Na verdade, o que eu estava pensando, irmão Moacir, não era o que o senhor falou, mas era assim,
como é gostoso a escola bíblica, porque como a palavra de cada um vai enriquecendo a nossa compreensão do texto, da lição em si. Né? O irmão Moacir fez uma pregação aqui. Né? Glória a Deus, glória a Deus. E cada um que coloca, às vezes a pessoa não fala, fica, ai, tenho vergonha. Todo mundo sabe falar. Mulheres, vocês sabem falar e podem falar, viu? Eu estou aguardando participação feminina na lição. O Senhor, já lhe dou a palavra, irmão, obrigada. O Senhor dá para cada um de nós experiências que precisam ser compartilhadas. E esse aqui é o espaço, esse é o momento. É muito gostoso, irmãos, quando cada um contribui. E eu te agradeço, irmão Moacir, por ter aprofundado nessa proporção o que nós estamos aprendendo. Muito obrigada. Irmã Jacira. O que eu vou falar é assim, o amor de Deus, como é incomparável. Não vou falar o que a mamãe falou. E eu sou mulher também, Deus deu direito. Mas não vou falar muito também não, tá, Miriam? É só um pouquinho. O amor de Deus por nós, como é lindo. A gente que lê a lição, eu fico pensando assim, nós poderíamos ter mais tempo na hora da escola bíblica para a gente falar sobre na lição. Porque o nosso tempo é um tempo muito resumido, é muito pouco. Às vezes a gente... Uhum. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, concordo com a irmã. A lição bíblica é muito gostosa e esse tempo que a gente tem aqui, que é 40 a 50 minutos, é muito curto, né? Para a gente ter uma participação como a gente gostaria e como todos gostariam também, eu concordo.
Aqui no item, agora na parte 2, nós vamos ver a parte prática, que é andando nos passos de Jesus, né? É como nós vamos aplicar, então, tudo isso que nós já falamos aqui, embora você e eu sabemos que em tudo que nós estamos falando, a gente foi já aliando a prática, né? Então, muito já foi dito desta prática, mas nós vamos passar agora para essa parte específica. E o primeiro itemzinho dessa parte de andando nos passos de Jesus diz assim: ame as pessoas de maneira incondicional. Eu gostei muito de uma frase que a lição trouxe, porque nessa parte de amar inimigo, complica, né? É uma parte assim que, para mim, incomoda, eu não fico confortável, né? Mas é um ponto que eu venho trabalhando na minha vida, já passei por algumas experiências, e daí quando eu pensei, ai, que bom, agora eu estou craque com essa lição, vou descansar. Aí vem uma lição mais difícil. Tem um aprofundamento e eu tenho que continuar desenvolvendo o amor ao inimigo. Mas legal, eu quero chegar lá e ficar com Jesus para sempre, então eu quero aprender todas as lições que ele tiver para mim. E uma frase que a lição trouxe aqui para nos ajudar nessa questão de amar o inimigo é: ame as pessoas pelo que Jesus é para você. Então isso responde a muito do que nós colocamos aqui, né? Que a irmã falou até agora há pouquinho. Será que é só porque ele faz o bem para mim, eu vou fazer para ele? Não. É porque Jesus já me fez o bem maior, faz agora, continua fazendo, vai fazer até a eternidade. Então, é por causa desse amor que eu já recebi, desse valor que Jesus é para mim. Então, é por isso que eu também vou amar meu inimigo, quando houver esse inimigo, quando ele existir. Né? Porque inimigo aqui é circunstancial. Não fique pensando que o inimigo mora lá no Abranges, porque você mora aqui no Boqueirão, que é o meu caso. Não. Essa situação de inimigo acontece dentro da minha casa, uma situação de conflito, no meu trabalho, no ambiente aqui da igreja. Naquela situação de conflito surge o inimigo. É coisa temporária, graças a Deus. É bem temporário. E vai sendo tão mais curto quanto mais a gente aprenda, né, esse amor que Deus nos ensina, que ultrapassa os limites dos conflitos e das desavenças. Eu vou pular esse slide, viu, Celso? Que eu estou mostrando agora. O próximo. Celso, o próximo. Não, eu acho que mexeu na sequência e voltou para o começo. Eu vou falando, já você se acha aí. Vou deixar você acompanhar. Eu vou lá só para a parte das perguntas agora, onde tem as duas perguntas 5 e 6, tá? Pode rodar até lá para mim. Bom, então aqui agora nessa parte, que é a parte prática, nós temos as perguntas 5 e 6. E a pergunta 5 diz assim: como você... Eu estou lendo só a parte final agora, viu, irmãos? Vamos olhar para o relógio de todo mundo, né? Para não ficar dizendo, a Miriam está pulando. A gente quer uma escola bíblica maior, mas nesse momento aqui, esse tempo a gente precisa administrar, e cabe a mim hoje a função de administrar e cuidar desse tempo da melhor forma. Eu não quero deixar nenhum ponto sem passar, mas quero que a gente caminhe, né, por todo o nosso roteiro. Então, eu vou ler só a parte final das 5. Como você pode demonstrar esse amor sacrificial no dia a dia? Nós estamos hoje recebendo o pastor Moisés, está sentadinho lá atrás, quietinho, né? Até agora ele ouviu as participações. Moisés, eu gostaria que você falasse conosco, né, nessa questão 5, por gentileza, pode ser? Amém.
Amém, glória a Deus. Muito obrigada. Agora nós vamos para a questão 6, e a questão 6 diz assim: discuta com a classe exemplos práticos de amor pelos irmãos, pelos necessitados e pelos inimigos, a partir dos textos, e tem ali toda a lista de textos que você leu em casa, não é? Porque leu toda a lição. Agora, Celso, por gentileza, volta para mim o slide anterior, tá? O slide anterior que tem... Joia, isso mesmo. Por que eu pedi para voltar ali? Porque ali tem o resumo, né, a resposta resumo para essa questão 6. As categorias de pessoas que a gente precisa amar. Então, ali começa citando que nós devemos amar os cristãos, né? E aqui a gente está falando do ambiente da igreja, da convivência, do espaço da igreja. Os necessitados devem ser alvos do nosso amor, e aí necessitados dentro da igreja, mas também fora, né? A gente é orientado para priorizar os domésticos da fé, mas não ficar só nos domésticos da fé, olhar para os necessitados lá fora. É esse trabalho que, graças a Deus, umas irmãs valorosas aqui como Salete, Bernardina, a irmã Ana e outras irmãs têm feito, né, toda uma equipe, representando o grupo A Vida, tem feito, né, uma vez por semana, que é levar alimento para moradores de rua ali na região do SIC. Irmãos, é gostoso sentar perto de uma pessoa que tomou banho, né, está perfumada, poder ter uma conversa agradável, é gostoso. Não é tão gostoso sentar perto de alguém que está ali, olha, você já vê, está todo sujo, a mão está suja. Né? Por quê? Porque não está numa casa, mora na rua. Mas você sente, e nós temos feito isso, né? Eu algumas vezes, mas as irmãs vão toda semana, eu vou sempre que é possível, sentar perto dessa pessoa, conversar. Deus tem nos ensinado a fazer isso, nos ajudado, nos abençoado. E eu digo para você, é gostoso. Mas é gostoso na dimensão de Deus. Porque você vê ali um ser humano igual a você. Eu olho para a pessoa com quem conversa e digo, Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu podia estar numa situação dessa ou numa situação pior. E aí, quando você começa a conversar, você vê, tem ali um coração como o seu, que sonha, que sonhou, que se frustrou, que perdeu tudo e por isso agora está naquela condição. Mas que alguns estão assim, tão perdidos que parece que estão acomodados naquela situação. Mas Deus coloca amor no nosso coração, a gente ouve, a gente vai para casa e a gente lembra do rosto deles, lembra do nome deles, lembra da história deles. E fala, Deus, amplia aquele gesto que é um prato de alimento e transforma aquela vida. Porque o poder de transformar, o poder de convencer do pecado é de Deus. Não é a irmã Bernardina, não é a irmã Salete, não é nenhum de nós aqui que tem o poder para convencer do pecado. Mas é o Espírito Santo de Deus que convence, que constrange e que daí transforma para uma nova vida. Tem essas pessoas que participam indo lá, mas tem as pessoas que contribuem dando alimento, contribuem com dinheiro, né? Então a gente é grato a Deus por toda a contribuição que nós temos recebido aqui nessa igreja para que esse trabalho aconteça, né? Não é só quem vai lá que está trabalhando, não. Tem bastante gente trabalhando nos bastidores para que essa ação aconteça e nós glorificamos a Deus por isso, né? É uma ação social do nosso grupo, graças a Deus, do nosso grupo aqui da Igreja do Xaxim, né? O Senhor mexeu no coração da Igreja do Xaxim para fazer essa ação, graças a Deus. Mas, assim, irmãos, não é porque essa ação está acontecendo que a gente se acomoda, né? Vamos pedir a Deus que nos ajude a ampliar essa ação, melhorar, aperfeiçoar, né? Há espaço para crescimento. E também o Senhor quer que a gente ame os inimigos, a gente já falou bastante, né? Mas aí implica em amar aquele que nos contraria, que nos agride até, né? O desafio para a semana. E agora nós vamos encerrar, não se apavorem os diretores da igreja, nós vamos fechar. Nós vamos colocar em prática o amor que Jesus nos ensinou, e ali eu relacionei algumas ideias só, né? Comece amando os seus irmãos em Cristo. De que maneira? Então vamos pensar aqui no ambiente da igreja primeiro.
Procure hoje conversar com alguém diferente, com quem você não tem o hábito de conversar sempre. Vá pelo menos cumprimentar um irmão que normalmente você não fala, não cumprimenta, não por maldade, mas é porque não dá tempo, às vezes, né? É porque você vai direto falar com o seu amigo ou aquela pessoa do seu relacionamento. Fale hoje com alguém diferente do seu relacionamento normal. Procure incluir no seu grupo de amizade uma pessoa recém-chegada na igreja. Nós temos pessoas que estão chegando, nós temos um casal aqui vindo de bem longe, foram apresentados sábado passado, recebidos, né? Mas como eles, recebemos visitantes, mas temos também pessoas entre nós que até pelo temperamento são pessoas mais quietinhas, que têm a tendência às vezes de ficar mais sozinhas por causa do jeito daquela pessoa. Observe isso, observe esse grupo que é a igreja, olhe essa diferença e chegue perto dessa pessoa e fale com ela. Inclua ela na sua conversa, traga ela para a sua rodinha de conversa. Não só o recém-chegado, né? Mas todo aquele que você sente que precisa ser acolhido. Uma forma de amar como Jesus também é convidando alguém para uma refeição na sua casa. E não vá convidar alguém que também vai poder retribuir o convite para você. Não seja essa a sua intenção, só de receber uma retribuição. Mas olhe para alguém que nem pode retribuir o seu convite e convide ele para uma refeição com você. Faça essa experiência. E eu digo aqui, saindo do nosso círculo normal, né? Todos têm já um círculo saudável, que partilham suas refeições, isso é bom. Já temos algumas coisas boas que nós já fazemos. Mas vamos tentar ampliar, né, esse gesto de hospitalidade. Tem um verso que eu gosto bastante, que nos convida a sermos hospitaleiros, até um texto que na lição foi citado ali em Hebreus, diz assim, que para a gente ser hospitaleiro, porque alguns, sem saber, hospedaram quem? Anjos. Aleluia. Acho que não precisa maior argumento, mais argumento. Preste atenção nas pessoas na igreja, oferecendo ajuda nas necessidades. Às vezes o nosso irmão vem e a gente cumprimenta ele ali né? Rapidinho, nem presta atenção se ele está triste, se não está, nem pergunta, mas está tudo bem mesmo? Né? Você precisa de alguma coisa? Vamos pedir para Deus nos dar essa sensibilidade de perceber como estão as pessoas aqui à nossa volta para a gente ajudar sempre que for necessário. Procure visitar alguém que está doente ou alguém mesmo que está enfraquecido na fé. Às vezes a gente só rotula, não está vindo mais na igreja, ixi, deixa para lá, não vem porque não quer. Será que é essa atitude que Jesus tomaria se estivesse no meu lugar ou no seu? Ame aos necessitados, né, que daí é o segundo item colocado no item geral, necessitados lá de fora também. E em relação aos inimigos, que é aí o terceiro, aplique Mateus 5,44, porque amar inimigo é difícil, né? O que diz lá em Mateus 5,44? Para você amar os que te perseguem, né? Para que você ame aqueles que lhe perseguem. Para que você ore, né? Ore e tenha atitudes nobres para com essas pessoas que têm atitudes de agressão para nós. E porque isso é difícil, eu coloquei aqui uma imagem que representa a próxima imagem, é o último slide, Celso, que tem uma imagem. É de dia, a gente não consegue ver bem, mas ali é uma figura mostrando Jesus puxando Pedro da água quando ele afundou, né? Uma história que todos nós conhecemos. O mundo é como esse mar bravio, violento e que amedronta e que nos coloca na condição de dificuldade, de incompetência. Mas é assim mesmo que a gente é. Inclusive para amar o inimigo. Nós somos incompetentes por nós mesmos. Porém, nós temos um Jesus que está em cima da água. Então, você não vai afundar e nem eu vou afundar. Jesus está em cima da água e basta estender a mão para ele. Jesus, está difícil aqui amar esse inimigo. Jesus, está difícil amar nessa situação. Pegue a minha mão aqui, Jesus, agora. Jesus, pega a minha mão e me leva para o teu lado, para que o meu coração fique aí alinhado com o teu, e o Senhor possa fundir o seu coração com o meu agora, e eu possa amar como o Senhor amaria nesta situação, como o Senhor faria nesta situação de necessidade.
A Bíblia nos desafia, mas Jesus está aqui, em cima da água, para nos puxar para fora dessa água, todas as vezes que for necessário. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Curvemos as nossas cabeças. Poderoso Deus, a tua palavra diz: sem mim